Olá, boa noite para você. Sejam bem-vindos. Está no ar mais um programa do Alan, aqui pela Rede Lima, a sua web TV. De onde que você está falando? Manaus, Brasília, São Paulo, dos Estados Unidos? Manda aí nos comentários que a gente vai cumprimentar você. E olha, eu queria pedir pra você. Tem que colocar a trilha sonora, mano, porque é alegria. O programa do Alan é alegria, é animação. E você aí de casa sempre participando e comentando. É muito bom. Hoje nós temos uma convidada maravilhosa, gente. Mas antes de anunciar, eu queria pedir pra você curtir lá, me seguir, na verdade, no Instagram, Alan Lima TV. O meu Instagram tá aí pra você saber quem vai ser meu convidado especial, que horas, onde. Então, todas as informações você vai saber aí. E olha, nós temos uma novidade que se chama o Pix, gente. O Pix veio pra ficar. E como você sabe, né, nós temos custos, tem energia, tem internet, tudo isso. Então, se você tiver aí, tá sobrando dinheiro, puder aí contribuir com o nosso trabalho, eu agradeço muito. Mas a nossa convidada já está aqui com a gente e direto de São Paulo. Meu Deus do céu. Deixa eu anunciar ela. Ela é jornalista, apresentadora e também é assessora, gente. Ela é multifuncional, uma grande profissional jornalista. Então, vou convidar aqui e chamar ela, Cláudia Carmo. Seja bem-vinda ao nosso programa do Olá, Alan. olá, Alan, boa noite a todos aí, os seus internautas, telespectadores que te acompanham aí no seu programa. Estou aqui, obrigada pelo convite. Oh, maravilha, Cláudia. Para mim é um prazer, uma honra receber você aqui. Menina, eu te achei no Instagram. Na verdade, eu te vi na TV. Aí meu Hum. Deus, mano. Ela trabalha direto com a Silvia. Aí meu Deus, ela é sensacional. E aí eu peguei, mandei já mensagem no direct do Instagram, porque aqui no nosso programa a gente valoriza as histórias, valoriza nossos profissionais, né, dessa área. Enfim, eu quero conhecer a tua história, Cláudia. E é verdade Opa, que tu começou com 16 anos na Record TV, mulher? 16 anos eu comecei a trabalhar. Na verdade, eu comecei um pouquinho antes, viu? Eu acho que foi com uns 15. Foi, mas quando tu É, se com uns 15 apaixonou anos. mesmo, assim, de fato, pela comunicação, Olha, foi? que eu me apaixono. Eu acho que eu sempre fui apaixonada pela comunicação, desde pequenininha. Eu Nossa, que sempre legal. tive na veia, assim, essa coisinha artística, sabe? Desde Aham. pequena, minha mãe já me levava para as aulas de balé, enfim. Tinha concursos, esses concursos que tinha de criança, sabe? Uhum. Participar. Ela me levava para eu dançar, porque eu sempre gostei de dançar, sempre. E Nossa, que legal. E aí foi indo, né? Foi Então, indo até que quando eu foi uma vizinha começou a trabalhar na Record e aí ela sabia que eu queria trabalhar, que eu tinha vontade de trabalhar na TV, né? uhum. E aí ela me avisou de uma vaga. Enfim, eu fui lá sem pretensão de ser aceita, né? Porque imagina, menor, né? Ainda estava Sim. cursando o colégio, então eu não achava que eu fosse entrar, né? Aham. Nossa, mas olha só, quando tu entrou na Record TV, tu já entrou em qual função? Porque com 16 anos já foi como estagiária ou chegou Não, como produtora? Como é que foi a tua função? não, imagina, eu nem. Na verdade, eu queria fazer faculdade de educação física, né? Nossa, que Eu legal. entrei com. É verdade. Eu entrei como auxiliar de escritório. Na verdade, era aprendiz de escritório, trabalhando no RH. Olha só. Mas me conta, como é que foi essa experiência na Record? Conheceu muitos profissionais? Como é que foi lidar? Como é que foi trabalhar lá na Record TV? Olha, a Record, assim, foi a minha porta de entrada, né, para a televisão. Meu primeiro trabalho, né, em TV, foi onde eu descobri a televisão. Eu descobri que
eu queria mesmo trabalhar nessa área de comunicação. Eu queria ser jornalista, sabe? Eu já sabia Uhum. dali, porque no início era tudo muito novo, né, para mim. Mesmo eu trabalhando ali no RH, eu achava incrível, porque os artistas iam lá, né, falar de coisas burocráticas. Mas eu achava incrível, eu falava, nossa, gente, olha essa pessoa que está aqui, olha essa, Ai, tal, que não sei o quê. nossa. É E quando a gente incrível. admira, hein? Como é que fica, né? Quando a gente admira o Ah, profissional, aí a gente fica babando. é verdade, é verdade. Aí logo depois, depois de um tempo, aí eu já fui trabalhar na Rádio Record. Uhum. Trabalhei com grandes nomes, locutores, assim, de, de, de rádio, conhecidos, né, na época, como Eli Correia, que todo mundo conhece, Olha Paulinho Boa só, Pessoa, que até maravilha. o Zebétio. Olha só, caramba, cercada de grandes profissionais e com certeza aprendeu muita coisa, né? A gente, Ah, con- aprendi bastante. a gente Aí consegue. logo depois também, aí logo depois aí eu fui, como eu sempre fui muito empenhada no meu trabalho Uhum. e eu sempre tive muita garra, determinação, né, para aquilo que eu quero, né, conquistar na minha vida. Então aí logo depois eu fui trabalhar na TV Record, né, na Ah, par- que legal. na na época era o departamento de marketing e divulgação, eram os dois Uhum. juntos, né? Que agora a maioria das emissoras tem assessoria de comunicação. Na época lá era divulgação e marketing. Aí eu fui trabalhar Sim. nessa área. Uma função muito importante. Mas olha, Sim. nessa história da Record, tu encontrou com alguém assim que tu falou, meu Deus, eu não acredito que eu tô encontrando com essa pessoa no corredor. Ou então Hum. falei com essa pessoa, tive essa oportunidade, alguém que tu admirava muito. Me conta. Ah, eu encontrei com várias pessoas, esses locutores mesmo que eu te falei, Eli Correia, Paulinho Boa Pessoa. Aham. Eu cresci com minha mãe ouvindo, né? Nossa, que legal. Então, tipo assim, eu achava incrível. Eu falava, nossa, olha só esse locutor que a minha mãe ouve todo dia, escuta todo dia em casa o programa. Ai, que interessante. Mas, Aí, enfim, mas assim, na época, quem tinha lá de apresentadores que são bem legais, assim, a Ana Maria Braga. na época era o Ana Note a Maria Note que ela Braga. apresentava, Era o né? Note a Note. Olha Aham. só. Inclusive, eu fiz algumas participações do Note a Note. Sério, cara, que legal. Eu era modelo do Plínio, que era o maquiador da Ana Maria, né? Então, ele tinha um quadro no programa onde ele Sim. ensinava a fazer make-up, né? Então, eu era a Aham. modelo dele. Olha que legal, cara, que experiência massa. É que Poxa, são muito. tantas pessoas, na época, Zezé de Camargo e Luciano, eles Nossa, estavam, acho que, caramba. no início de carreira. Quem mais? Nossa, são tantos, assim, no decorrer dessa história, mas assim, Que é legal os que que eu lembro, assim, a gente topa com os artistas e admira, né? E fica, meu é Deus, o que que verdade. eu faço? Será que eu falo um oi, tiro uma foto logo? O que que eu faço? No Mas início é que assim, depois a gente experiência. acostuma. Sim, mas que experiência, hein, Cláudia? Olha, Sim, depois tu foi pro SBT, mulher. Como é que foi essa sim. experiência de ter saído da Record e ter ido pra essa emissora que todo mundo ama, que é o SBT? Sim, então, aí na Record, eu trabalhava na assessoria na divulgação, aí eu assessorava alguns programas, cuidava de alguns programas. Quando o Uhum. Ratinho foi para a Record, né? O Ratinho foi Ah, para a Record, eu comecei a fazer um trabalho com ele de assessoria de imprensa, né? sim. E aí eu acabei que gostando muito assim do estilo do programa dele, e eu já Antigamente queria fazer era algo mais diferente. policial, né? Era. Era algo mais Nossa, você não tem policial história, mesmo. tantas histórias daquele programa, era uma loucura, gente. Logo quando o Ratinho foi para a Record, no início, foi um boom, né? Ninguém esperava. Acho que nem ele esperava que fosse daquele jeito, né? Nossa, E caramba. foi um estouro, assim. O primeiro programa eu lembro até hoje. O primeiro programa que foi ao ar era
era um programa que não era um estúdio pequeno na Record, mas aí eles fizeram uma plateia de funcionários Olha e só. a gente colocou uma camisa, né, programa do Ratinho, Aham. tudo, mas eram os funcionários que era a plateia. Caramba. É, E já existiu o DNA naquela época? já, Já, né? já. A gente ia pegar os Ah, casos, fazia o programa praticamente na fila que tinha na frente da Record. O Ratinho fazia um nossa. mutirão, ia todo mundo, vai com fichinha lá, vê cada história, entendeu? De cada um. Aí dali mesmo a gente já saía com praticamente um programa pronto. Eita. Tinham Mas aí. mais de 1.000 pessoas na porta da Record. Eita, meu Deus do céu, muita gente. Mas É, era muita tanta gente. gente também querendo saber, fazer o teste do DNA. Eita, era tudo isso. Tinha, nossa. E Sério? naquela época não existia, quer dizer, não Não era tinha muita tão, não sei, facilidade, né? Não não era tinha fácil de muita fazer. facilidade, era muito caro, né? E as pessoas não tinham muito acesso. Então procuravam um programa que era uma forma, né, de resolver o problema deles. Nossa, a gente sabe que bombou o programa do Ratinho na Record. E depois o Silvio Santos entrou em contato com ele, aí teve Sim, aquele negócio do contrato, né? Que teve a multa, enfim, todo sim. aquele. a- O Silvio pagou a Sim, multa. Na época, eu pagou acho a que, se não me multa e o engano, eram Ratinho. 24 milhões. Meu Deus do céu. Aí teve uma Ai, negociação, pagou a multa e o Ratinho foi pro SBT e levou a gente, levou a equipe dele. nossa, e como é que foi a chegada no SBT? Me conta esse detalhe. Ai, foi incrível, imagina, SBT. Meu sonho era trabalhar no SBT também, porque eu cresci vendo o programa Silvio Santos, né? Domingo no Sim. Parque. Ai, Quando eu era Silvio Santos. pequenininha, eu cheguei a participar do Domingo no Parque. A gente ia naquelas excursões de escola, né? Uhum. Então, para mim, Silvio Santos sempre foi um ídolo, né? Naquela É época, o eu falei assim, ícone, o rei da gente, TV, um né, cara? ícone. Nossa, sensacional. Eu falei assim, gente, eu não acredito que eu vou trabalhar no SBT. Meu sonho era trabalhar no SBT. Lógico que eu gostava muito da Record também, Sim. mas por aquela questão de infância, de ter crescido vendo Domingo no Parque, né? Aquela programação de domingo que o Silvio sempre fez. Então, aquilo dali é um sonho, né? Com certeza. E, Cláudio, eu queria saber como é que foi a primeira vez que tu deve ter topado com o Silvio. Topado não, encontrado, né? O Silvio nos corredores do SBT. Como é que foi a primeira vez? A gente não acredita? Como é que isso acontece? Ai, meu Nossa, a Deus. primeira vez foi uma reunião, porque agora ele não faz mais, né? Mas naquela época ele fez uma reunião para conhecer a equipe do Ratinho, né? Uhum. E nossa, quando a gente soube que ia ter aquela reunião, foi uma loucura, né? Ai, meu Todo Deus. mundo, nossa, reunião com o Silvio Santos, como assim, né? É aquele E eu sentimento, né? lembro, e eu lembro que eu cheguei, tipo, fui uma das últimas a chegar na sala, assim, na sala de reuniões que tem lá no SBT, na presidência, né? Que foi lá a Sim. reunião. E aí sobrou uma cadeira, tipo, tinha a cadeira principal dele, a cadeira da secretária dele e outra cadeira. Eu sentei do lado. Eu falei, meu Deus do Ai, céu, meu eu pai. tô do lado do Silvio Santos. Eu tremia, que você não tem noção o quanto que eu tremia de nervoso. Nossa, meu Imagina, Deus. você tá do lado do seu ídolo, né? Sim, é uma pessoa muito amada por todo o Brasil. Minha Sim, sim. referência da vida como apresentador, como comunicador. Ai, meu Deus. Eu imagino a tua emoção. Foi. Bom, Bom, aí todo mundo, né, ficou quietinho esperando ele falar. claro. Ele falou, deu as boas-vindas, né, a nós no SBT, a equipe do Ratinho no SBT. E, enfim, aí nisso ele começou a falar sobre o SBT, sobre a empresa, sobre algumas normas da empresa. E nisso, de repente, ele começou a conversar com um por um. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora que ele vai perguntar, espero que ele não comece por esse lado, comece pelo outro. Ai, Ainda meu Deus, bem que ele aquela começou dinâmica pelo de outro grupo, né? lado.
É aquela dinâmica tradicional. Aí ele começou pelo outro lado, ainda bem. E foi muito engraçado, que ele perguntava assim, qual o seu nome? Aí a gente responde, né? Aham. Respondeu. E aí ele falava assim, o que que você almeja aqui no SBT? Ai, você é Eita, nervoso para meu responder uma Deus. pergunta dessa, você nem sabe o que você vai fazer no dia de amanhã. A gente nem sabe, né? Ai, meu Deus. Foi uma loucura. E foi muito engraçado, porque tiveram pessoas que estavam bem nervosas também e que falaram, um exemplo, tá, que aconteceu. Eu quero ser igual a você. Pra que a pessoa vai falar isso, né? Meu Porque aí ele Deus. falou assim: mas por que você quer ser igual a mim? Como? Aí começou a questionar. E a pessoa fica Eita, nervosa e não consegue não responder. consegue E ele vai, dialogar, né? sim, não consegue dialogar. E ele vai argumentando, argumentando, até que a pessoa se atrapalhou toda. Enfim, eu falei. Aí, enquanto Eita, isso, eu achei ótimo, porque eu falei assim: aí eu tenho que pensar o que eu vou falar para ele não me questionar nada. meu Deus do para céu. eu não passar nem, para eu não pagar nenhum mico aqui. E tu lembra mais ou menos o que tu respondeu? Eu tava tão nervosa que nem Eu lembro. lembro, não. Aí como Sério. começou pelo outro lado, né, a circular, então foi praticamente a última a falar, né? Aí eu Uhum. falei, ele me perguntou, eu falei o meu nome, Cláudia Carmo. Aí ele perguntou, o que que você almeja? Eu falei assim, eu almejo ser diretora de programa. Eu não sabia direito se eu queria ser diretora de programa. Mas foi o Mas eu cargo achei que ótimo, veio, porque né? E aí ele aí a não gente. questionou mais nada. É. Aí eu achei ótimo, porque aí ele não questionou mais nada, tá tudo certo. Mas aí no final da reunião eu fiz questão de apertar a mão dele, Olha falar que o quanto que legal. eu admirava. E ele foi, assim, uma pessoa, como ele é extremamente educado, Ah, atencioso, imagino. educado. É incrível, incrível, gente, Silvio, incrível. te amo, Silvio. Eu sou muito teu fã, te assisto daqui de Manaus, assim. Sempre fui teu admirador. Aquele, né? Se declarando pro Silvio. Mas tem que se declarar mesmo, Tem, porque com ele é uma pessoa certeza. que merece todas as Muito, merece declarações do muito. mundo, de verdade, de Verdade. admiração, porque Sim, realmente ele é uma pessoa muito admirável. com certeza. O Brasil te ama, homem. Rei da televisão. Ai, deixa eu te falar uma coisa. Hum. É, como é que foi pra ti a experiência de trabalhar com o Grande Ratinho? Nossa, o Ratinho é uma pessoa incrível. Sério. Nossa, sim, assim, ele é uma pessoa sensacional, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem um coração imenso. É aquilo que Nossa, ele que passa na legal. TV, ele realmente é. Né? O Ratinho foi uma pessoa que eu conheci logo quando ele chegou no SBT. Uhum. Como eu trabalhava na assessoria na assessoria de comunicação, eu fiz muitos trabalhos com ele de entrevistas, enfim. E ele não conhecia nada aqui em São Paulo. Tinha ele Olha e só. mais dois rapazes que trabalhavam junto com ele, né? E eles não conheciam nada. Então, eu falei assim: olha, se você precisar de alguma ajuda, de alguma coisa, você me fala que eu, sabe, te ajudo. Então, foi dessa forma, assim, que eu comecei a pegar uma amizade com o Ratinho, né? Poxa, que bacana. Aí sempre que ele precisava de indicações de restaurantes, algumas coisas assim, eu já ligava, já marcava, já fazia uma reserva para ele, enfim, ajudando Nossa, que dessa legal. forma e também nas entrevistas, né, que ele dava, apresentando para os jornalistas, muitos ainda tinham um certo receio, aí eu fazia questão de levar até a Record o jornalista para a pessoa almoçar junto com o Ratinho para ver quem ele Uhum. realmente era. E Nossa, né? que Ele é experiência. incrível, Ratinho. Ah, Incrível, incrível. É uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito respeito por ele, pela família dele, pela Solange, pelo Juninho, pelo Rafael, pelo Gabriel, aliás, toda a família dele. nossa, que bom, Cláudia. E que É, experiência, né? Hoje o Ratinho é, aí maravilhoso nas noites do SBT de sim, segunda a todos os sexta-feira. dias, viu? Sim, Há não é mais de fácil. 20 anos, de segunda a sexta. É difícil um Uhum, programa manter uma audiência durante tanto tempo, é né? verdade. Todos os dias da semana, né? No ar. Sabe,
Sabe que ontem eu vi aquele vídeo dele ligando pra Globo, ligando. E aí, quando é que vocês vão terminar aí pra gente continuar? Eu achei muito engraçado. Grande Ratinho, sucesso, que Nossa, e Deus. várias histórias, viu, Alan, no programa Nossa, dele. Era uma loucura, gente. Uma imagino. loucura. E ao Muita gente vivo, fala né? assim, Também. não, então, naquela época, muita gente falava assim: imagina, isso aí é armado, isso aí é invenção. Não tinha nada armado. Tudo acontecia Nossa. Imagina realmente. um DNA, né? O DNA sempre. pa- O Nossa, DNA, DNA, nossa. então, era o agente da produção tinha que fazer umas manobras ali nos bastidores que você não acredita, sabe? A Não, gente tinha que sério. reservar, era um carro parte do caso, outro carro saía para pegar outra, Uhum. aí tinha que um chegar antes do outro para ficar fechado dentro do camarim, segurança na porta para a pessoa não sair Eita, e não meu cruzar a outra Deus. no corredor. Só que mesmo com todo esse cuidado, ainda acontecia Ainda acontecia, né? de se cruzarem. Às vezes, quando a gente estava levando, né, as pessoas já para o palco, né, para a coxia, que é a parte onde Uhum. fica, né, atrás do palco, às vezes ali eles do nada se cruzavam e começavam a E brigar ali começava a atrás guerra. mesmo. Era uma Eita, caroço. loucura, Ah, meu Deus do céu. uma Imagino. loucura. Imagina a Sim, sim. trabalheira. Mas, Eu mulher, levei um tapa uma vez no rosto de uma mulher, como assim? não entendi nada. Meu Deus. Então, se eu for te contar as histórias, a gente vai ficar aqui até amanhã conversando. Nossa, mas DNA É, a realmente. mulher. Então, a mulher, tipo, ela queria porque queria falar com o ratinho. Aham. E o segurança me chamou, né? A gente tava lá, né? No, no- perto Aham, dos no estúdio. camarins, né? No Perto dos estúdio. camarins? Ah, tá. Aí ela queria falar com o ratinho. Aí o segurança me chamou e falou assim: Olha, Claudinha, você pode falar com ela, né? Pra ver o que ela quer, enfim. Eu cheguei, né? Eu falei: Oi, minha senhora, posso te ajudar? Ah, é porque eu quero falar com o ratinho. Eu falei assim: mas por que a senhora quer falar com o ratinho? A mulher simplesmente veio e me deu um tapa na cara. Meu Deus do céu. Sério, eu fiquei com 5 dedos da mulher no meu rosto. Pelo Na amor de hora eu Deus. falei, meu Deus do céu. Aí o Por que segurança já isso? pegou ela, já colocou ela pra fora. Não, a gente ali. Não, cada história que você não Nossa. tem noção. Na Record, ainda na época que eu te falei que tinha muita gente, Uhum. que tinha. As pessoas ficavam na fila na frente da Record. Sim. Uma vez lá, uma das produtoras, a gente estava selecionando, ficava muita gente na recepção querendo entrar, querendo falar, enfim. Aí uma das produtoras foi para lá com a fichinha para fazer a ficha das pessoas, tal, para ver o caso. Aí apareceu um cara com uma seringa falando que estava com sangue infectado por HIV e queria Pelo segurou a mão amor de Deus, que isso? queria tipo queria aplicar na produtora. Olha que loucura. Não, mano, pelo amor de Deus. E aí, o que É que fizeram? verdade. Não, aí, tipo, seguranças lá pegaram e tiraram, ela Uhum. saiu, entendeu? A pessoa tava, acho que tava do lado de fora da recepção, não tava lá dentro. Mas era Nossa, muita loucura que acontecia ali, muita loucura mesmo. nossa, mas que bom que não aconteceu nada de mal, né? Além desse Graças a tapa. Deus, é Graças a verdade. Deus. Olha, Mas são Cláudia, muitas histórias de produção de ratinho, eu muitas histórias imagino. mesmo. E tem alguém assim que tu te inspira muito como comunicadora? Olha, eu vou te falar quem eu amo assim, de paixão. Hum, Eu tenho como minhas referências a Hebe, o Silvio, claro. Tenho também a uhum, Xuxa e o Gugu. uhum, Maravilhosos. Como animadores, né? Como pessoas de televisão. Eu amo demais. Inclusive, nem te fiz a pergunta. Nos corredores, tu hum. já cruzou com um deles, com o Gugu, com a Hebe? Ai, meu Deus, meu sonho era conhecer a Sim, Hebe. sim, sim, eu conheci o Gugu. Ai, Inclusive, que o Gugu eu coisa conheci, eu boa. ainda estava na Record com o Ratinho, que aí teve um programa que ele foi convidado a participar. Aí, no Aham. caso, ele era ainda do SBT, o SBT liberou e ele foi até a Record, né? Participar do programa do Ratinho. Era uma pessoa incrível, o Gugu, Olha, incrível, incrível. faz muita falta, né, na TV.
Sim, sim. Aí lá no SBT Quem também, que eu achava fantástico, assim, né? Tinha o Jô Soares, na época ainda, No Jô Soares 11 e ele meia, né? estava, Jô Soares 11h30, pessoa queridíssima, o Serginho Groisman, Olha queridíssimo só, também, que na época, que tudo! assim... E assim, foram pessoas que eu gostava muito e que ali no SBT eu tive a oportunidade de conhecer, né? Nossa, meu Deus, imagina, eu não sei o que que aconteceria se eu desmaiava, eu não sei o que que ia acontecer. Mas Mas quando a você gente. me perguntou em quem eu me inspiro, né? Sim, isso. Eu acho que, na verdade, eu gosto muito do Silvio Santos, gosto muito do Ratinho, gosto muito da Hebe também, admirava Uhum. muito a Hebe Camargo. Ah, eu Eu também. acho que Meu na Deus, Hebe rainha mesmo. Camargo, mas eu acho que como mulher, assim, na Hebe Camargo, que ela sempre teve aquele jeito Sim, o extrovertido, aquela carisma, o sorriso, né, a comunicação alegria. leve, carismática, sabe? Recebia todo mundo muito bem, era muito espontânea. Então eu gostava muito da forma como a Hebe Camargo apresentava o programa dela. Sim, olha, quando eu fui na exposição dela em São Paulo, eu conheci o Marcelo, conversei com ele, falei, nossa, tua mãe é a rainha da TV. E muito Sim. amada, né? Muito amada por todos. E, enfim, expressei minha E uma admiração pessoa no filme. queridíssima, queridíssima. Eu Nossa, tive imagino. contato com ela na época no SBT. Sempre me tratou assim com muito carinho, sabe? Sempre com aquele Muita sorriso, né? atenção, carinho. Sim, sempre, sempre. Ai, que E ela legal, pegava e Cláudia. virava assim e falava: Nossa, mas como você é linda! E Oh, aí meu me Deus. elogiava. Eu falava: Ah, obrigada. Chegava com amor, né? Ai, meu Deus. Sim. Imagino que ela A deve gente ter sido uma percebe pessoa, isso, né? sim, uma pessoa amorosa, verdadeira. Sim, sim. Poxa Ela era vida. incrível, a Hebe Camargo. Faz muita falta. Ai, que Mas a Ana tudo. Maria Braga também, na época da Record, é uma Do pessoa Norte que a nossa, Norte, eu né? admiro muito a Ana, muito, muito, muito mesmo. Que show, cara. É, são ótimas referências pra gente, né? Sim. E que bom, Claudio, que tu se inspira nessas pessoas também. Bom, de 2007 para 2018, tu saiu do SBT ou foi logo no ano de 2018 mesmo? Como é que foi que Não, aconteceu que eu você decidiu ir para os States, para os Estados Unidos? foi Como em é que 2000, foi? eu saí do SBT em 2007. Aham. Aí em 2008, eu fui para os Estados Unidos, que eu falei assim, bom, eu preciso aprender a falar inglês, né? E a única forma para eu aprender, porque aqui eu já Aham. tinha estudado em várias escolas e não conseguia aprender. Não conseguia, né? E Aí eu queria a decidi prática. como eu já não eu estava sem um trabalho fixo, né, no caso. Aí eu Uhum. falei assim, bom, eu vou aproveitar e agora e vou, né? Aí eu fui para ficar 3 meses, acabei ficando quase 3 anos. Meu Deus do céu, que Sim. legal. Que E eu experiência. sempre eu fui sozinha, só tinha o meu primo lá, tudo, mas eu fui determinada e Nossa. fui determinada e foi muito engraçado, porque quando eu fui, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né? Uhum. E eu sempre fui muito amiga do pessoal do Rapa, da banda, né? Sim. E na época eles estavam indo fazer show lá. E aí, só que eles iam embarcar do Rio de Janeiro. Aí acabou que Aham. aconteceu alguma coisa, eles vieram embarcar por São Paulo. E eu lembro que eu estava no aeroporto chorando com meu pai e com minha mãe. Oh, meu Deus. Isso acontece mesmo. Eu vou e Sei chorando, como é que tipo, é. já de saudades, né? E de medo, porque eu estava indo para um lugar onde eu não Uhum. falava o idioma, não falava a língua, pensando o que eu ia fazer, né? Indo com a cara e a coragem e Certíssimo. com medo, né? Dá um medinho, dá um friozinho na barriga. Com certeza. Aí, quando o Valdir, que era empresário da banda na época, né? Ele me ligou, Uhum. eu estava na fila, né, para fazer o check-in. Ele me ligou e falou assim: Claudinha, a gente está embarcando aqui de São Paulo.
Aí eu falei, sério? Ai, meu Deus. Que Aí ele tudo, me pegou e falou ajuda. assim: é verdade, a gente está embarcando aqui de São Paulo, tenta mudar o voo. Aí eu falei assim: olha, o voo aqui acho que está com um atraso de 4 horas, enfim, tava com problema lá o meu voo. Uhum. Enfim, aí eu consegui mudar o voo e acabei indo com eles para lá. Olha, mana, de Deus. É. Sim, sim. Acabei indo com eles para lá, inclusive estava o César Filho também, que o Olha que César me ajudou bacana. bastante falando, sabe? Sério? Eu chorando, ai, o que que eu vou fazer? Tadinha. Como que eu vou fazer? E o Que César bom. também me ajudou bastante, falando, não, é assim, assim, assado. Calma, vai dar tudo O Celso, certo. o Eu tô Celso ajudando, né? Portiolli também estava no mesmo voo que ele estava viajando com o César Com Filho, César. né? Aham. César que, tipo, conversou bastante comigo, me acalmou. Poxa, que bom. Poxa. Aí eu cheguei lá, né? Enfim, Hum, aí eu cheguei em Boston, né? Foi muito engraçado, porque como eu tinha mudado a conexão, eu em sim. Miami, eu ia por Dallas, aí eu fui por Miami. Aí em Miami, eu fui lá, né? Segui o que eles me falaram para fazer. As linhas, né? Que tinha uma linha vermelha, amarela, enfim, eu fui seguindo aquilo no aeroporto. Uhum. Até chegar na American Airlines, que era a empresa aérea que eu ia para Boston, que eu fui para Boston. Aí eu lembro que eu cheguei assim, eu não entendia nada do que as comissárias estavam falando. Eu só entendi elas falando first class. Eu falei assim, gente, isso eu entendo, isso é primeira classe. Será que eu vou para Boston de primeira classe? Ai, meu Deus, olha só. Você acredita que eu fui? Porque eu Que dei o overbook chique. no voo e eu acabei indo para Boston de primeira classe. Eu falei, gente, Caramba, nossa, tá que tudo dando chique. certo, hein? Tá Poxa. começando a dar certo. E realmente deu muito certo, viu, Alan? Porque eu cheguei lá, Uhum. é, já fui estudar, estudei. Nossa, que Sem falar bacana. o idioma é difícil, né? Então, o que que eu fiz quando eu cheguei? Eu falei assim, bom, eu vou demorar um tempo, não vou aprender a falar inglês em 3 meses, até mesmo porque na escola que eu me matriculei, Uhum. tinha vários, como se diz, vários módulos, né? Até você Uhum. atingir o nível mais avançado do inglês. Eu falei assim, bom, então vou ter que dar um jeito, né? Ah, mas detalhe, deixa eu contar uma coisa. Ai, conta, quero Antes, saber. antes. Aí, não, aí eu cheguei, né? Tipo, acho que cheguei numa sexta-feira. Aí Uhum. no domingo teve o show do Rapa. Eu chamei o meu primo, a gente foi. Olha só que top. Assistimos o show, foi muito bacana. Depois teve um after party no hotel, ok. Aí nisso, eles me convidaram para ir para Nova York, para ir no show do Pearl Jam. Aí eu falei, Uhum. gente, como assim? Oh, meu Deus do céu, Aí eu, hein? aonde fica Nova York? Não sabia. Poxa, e Perguntei pro foi? meu primo. Fui, e você não Olha sabe. Aí só. eu falei assim, olha, gente, eu só vou ter que dar um jeito de chegar lá, porque eu tenho que ir na escola amanhã, concluir a minha matrícula, tal, e tem que ser amanhã, que era na Uhum. segunda-feira. Sim. Aí eles me deram o endereço, tudo certinho, né, de onde ia estar, tal. Aí eu virei para o meu primo, eu perguntei para o meu primo, falei, como que eu faço para chegar até Nova York? Ele falou assim, mas você não vai conseguir. Eu falei, eu consigo. Eu tinha aquele dicionário inglês-português, não era nem dicionário, é Ah, um guia prático sério? de turista da Folha de São Paulo, que tinha aquelas frases básicas para a gente falar, né? Eu falei assim, eu com isso aqui eu vou me virar. Uhum. Aí nisso, eu peguei na segunda-feira, resolvi tudo que eu tinha que resolver. O show era na terça-feira. Aí eu saí de casa cedíssimo, cedíssimo. O meu primo me levou no metrô e me explicou Uhum. aonde era a estação que eu tinha que descer para pegar o ônibus da rodoviária para ir para Nova York. E Eu aí? fui, peguei e fui. Fui. Eita Só que Brasil. eu não sabia nem colocar fichinha lá no orelhão, sabe? Nem era orelhão, nos telefones lá, para É ligar para mesmo? ninguém. Eu só tinha os números, eu não tinha celular, Ai, meu pai. não tinha nada. E me joguei, né? Enfim, Sim. aí fui, chegou numa certa altura do caminho,
o ônibus parou e fez um barulho estranho. Eu falei, esse ônibus quebrou. Pelo amor de Deus. E quebrou mesmo. Sério, quebrou. Aí tinha um rapaz sentado do meu lado, ele começou a falar, eu olhei assim pra cara dele, eu não entendia nada do que ele Moça, tava eu não tô te falando. entendendo. Aí eu falei assim, I don't speak English, que era a única coisa que eu É. sabia falar, né? Ou the book is Aí on the ele, table, oh, né? you don't speak English. É. Aí ele, oh, you don't speak English, it's not good. Eu também não tinha, falei assim, ele deve ter falado alguma coisa, levantou e saiu. Aí eu Sim. desci do ônibus, falei com o motorista, falei que eu não sabia falar inglês, aí ele perguntou Oh, de meu onde eu Deus, era. Eu falei assim, tadinho. eu sou brasileira. Ele, Brasília, samba, né? Aí parou um Samba. ônibus lá, o primeiro ônibus que veio, ele parou e me colocou pra dentro do ônibus. E conseguiu chegar. Consegui chegar em Nova York. Graças a Deus. E Aí aproveitou. chegando. Hã? Não, aí olha só a história. Aí Ah, chegando em Nova York, eu fui pedir informações, né? Num balcão de informação, lá olhando no livrinho, pensando, aham. como que eu vou pedir informação aqui, né? Sim. Nisso tinha um senhor atrás de mim. E aí ele me perguntou alguma coisa, eu falei que não sabia falar inglês, aí ele falou assim: eu sou argentino. Aí eu falei, ó, Aí já melhorou a situação, né? espanhol eu já entendo um pouco. Aí eu Sim. perguntei para ele, eu falei assim, olha, eu quero chegar nesse endereço aqui. Onde eu posso pegar um táxi? Ele, não, você não precisa pegar táxi, não, que é aqui pertinho, eu te levo até lá. Eu falei assim, nossa senhor, que bom. Nisso ele foi me contando a história dele, que ele já estava lá há mais de 20 anos. Uhum. A mulher dele fazia apresentações na Broadway. Olha só. Enfim, me contando toda a história. E eu empolgadíssima. Parecia que eu tava num filme, né, gente? Primeira vez em Nova York. Poxa, Eu deslumbrada, andando por aquelas ruas. Aí ele, vendo eu vou aqueles te levar prédios pra ver. altíssimos, né? Imagina, Nossa, sonho. incrível. Aí ele, eu vou te levar na Times Square. Aí eu quero ir. Eu Ai, falei, meu vamos. Deus. Aí nisso ele tirou várias fotos minhas, que eu levei uma câmera, né? Tirou várias. Aham. Quando eu cheguei, enfim, aí ele me levou até o hotel. Quando eu cheguei no hotel, o pessoal tava todo mundo preocupado, falando, Claudinha, o que aconteceu? Você não ligou para avisar nem nada, a gente só sabe que você veio. Ficou todo mundo Aham. preocupado. Aí eu falei, gente, o ônibus quebrou, enfim, foi uma história, mas deu tudo certo. A gente foi pro show do Pearl Curtiu o Jam show. no Madison Square Garden, foi maravilhoso. A hora que eu voltei para Boston, eu já sabia onde era a rodoviária, já sabia que o ônibus pegava. E o já ônibus sabia não de quebrou, tudo. né? Na volta E o também. ônibus não quebrou. Que bom, Cláudia, que bom mesmo. Olha, Sim. tu trabalhou, na verdade, tu entrou no jornal Brazilian Times, né? Que é o maior Sim, jornal da comunidade brasileira nos States. Conta pra gente sim, como sim. é essa experiência, né? De fazer parte desse jornal. Nossa, foi incrível. Para mim, foi, na verdade, o que eu almejava mesmo lá. Porque quando Olha eu cheguei e só. não sabia falar inglês, né? Enfim, Uhum, teve toda essa história, comecei a estudar. E falei assim, não dá para eu ficar aqui também sem trabalhar. claro. Aí eu pensei, o que que eu vou fazer, né? Sem falar inglês, o que que eu posso fazer aqui? Ou trabalhar de help, limpando casa, com as Uhum. house cleans, ou eu vou trabalhar em restaurante. Desculpa. Sem Ou eu vou problema. trabalhar em restaurante. Aí eu lembro que foi no 4 de July, eu fui num restaurante com meu primo, era um restaurante brasileiro, e Uhum. eu tocava música ao vivo, um clima bem tranquilo. Eu falei assim, nossa, acho que eu gostaria de trabalhar aqui. Aí a garçonete veio, eu falei assim, pode me chamar o gerente, por favor? Aí ela chamou o gerente e eu fui conversar com o gerente. Falei assim, olha, acabei de chegar do Brasil, eu sou jornalista lá, Aham. mas nunca trabalhei de garçonete, mas eu tenho força de vontade e eu tenho certeza E que eu eu vou conseguir fazer esse preciso, né, trabalho. E eu mano? Tô preciso. Aí, precisando. enfim, a gente conversou, ele me apresentou para os donos do restaurante. E aí eles já, tipo, pediram para eu começar na próxima semana. E foi ótimo, né? Que eu trabalhava sexta, sábado e domingo. E Uhum. foi nesse restaurante que eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal do jornal. Porque Olha só, mano. eles me Quando a apresentaram, gente falaram diz assim, que olha, Deus é existe, jornalista, ele existe, né, exatamente. mano? Mas Deus você tem existe. que falar o que você quer Claro, para as com certeza. pessoas, sabe? Você tem que falar, porque senão ninguém vai Não adivinhar, ninguém vai né? adivinhar. É E verdade. foi por isso que eles me apresentaram para o Luciano, né, que hoje é editor também lá do jornal. Uhum.
me apresentaram para o Luciano, e o Luciano falou assim, vai fazer uma visita no jornal, tal, não sei o quê. Enfim, aí eu comecei fazendo matérias sem receber para o jornal. Uhum. E nisso eles gostaram das matérias que eu fiz, né? Das primeiras matérias, e aí eu comecei a trabalhar para eles. Só que foi Poxa, que legal. uma oportunidade incrível para mim, porque eu sempre fui muito curiosa. E lá, então, eu queria conhecer a comunidade brasileira. Como que os brasileiros vivem aqui? O que que eles fazem? Isso é muito Sabe? E interessante. Principalmente para as quem questões, almeja, né? sim, Isso. sim. E as questões imigratórias? Enfim, enquanto eu não falava inglês, eu fazia muitas pautas ali. Sobre, Uhum. enfim, sobre tudo. As questões imigratórias, de trabalhos, as coisas que aconteciam, enfim, fazia muitas matérias ali. Então, isso me deu a oportunidade de conhecer muito a comunidade brasileira lá, né? Olha que A- legal. Aí, enfim, aí fui indo e cheguei a entrevistar o ex-governador de Massachusetts, o Deval Patrick, Caramba, porque que honra, hein? sim, porque o que que eu percebi? Tinha muita gente que tinha ido ilegalmente para os Estados Unidos. Então, essas Sim. pessoas, elas tinham muito medo de ir para uma escola, aprender a falar inglês, de ir Uhum. atrás de um free care na época, né, de um plano de saúde. É, Enfim, as pessoas tinham medo, os brasileiros tinham medo. E aí eles não faziam muitas coisas, por quê? Porque ficavam com medo. E tem essa questão também dos coiotes que levam as pessoas. A pessoa chega lá e fica pagando durante muito tempo, trabalhando para pagar a, o coiote, entendeu? Sim. Então as pessoas meio que ficavam meio prisioneiras, né? E elas continuavam com muito medo. Só que não precisa disso. Os Estados Unidos oferecem muitas oportunidades. A partir do Poxa. momento que você está lá, você não vai ser deportado porque você está lá ilegalmente. Não, você vai Uhum. ser deportado sim, se você desobedecer às leis deles. Olha Por só. exemplo, dirigir embriagado, dirigir bêbado, Uhum. sem carteira de motorista, aí corre o risco de ser pego pela imigração, é, cometer algum crime, enfim, fazer coisas erradas. Como Nossa. aqui Aqui no Brasil, também, né? mais ou menos, né? É. É. Mas lá, Entende? só Mas de você lá não é assim apresentar que o seu funciona. registro ou algo assim, né? Já. Sim, sim. Aí a pessoa aí eles vão checar se a pessoa está ilegalmente, se pega um ID falso, né? Uhum. Que no caso seria um RG daqui. Lá eles têm um número que serve para tudo, serve para trabalho, serve para tudo. Então tinha muita gente que falsificava isso, enfim. Só que eles não precisavam ficar com medo. Então, o que que eu procurava fazer? Eu procurava esses serviços que os americanos ofereciam e Uhum. fazia matérias para oferecer isso para os brasileiros, entendeu? Matérias em Entendi. português, para falar: olha, gente, você pode ir lá, você pode ter um plano de saúde, você pode aprender a falar inglês de graça, muitas escolas gratuitas, sabe? Tem umas ONGs lá que eles fornecem comida para as pessoas se a pessoa não tem Nossa. como comprar, sabe? E comida boa mesmo, sabe? Que vem de supermercados, tudo. Enfim, eles ajudam muito as pessoas. Uhum. Então, muita gente não queria, tinha medo de fazer isso e graças a Deus, assim, com as matérias que eu fiz, muita gente aderiu a isso. Nossa, que bom, Cláudio. Que bom que tu ajudou essas pessoas. Sim. E olha, me conta, tu Hum. tens um programa chamado BT Online, Sim, BT que é pela Online. Brazilian Times, né? É um Sim, que é pelo podcast. Brazilian Times. Conta pra gente. Então, o BT Online, desde quando eu voltei para o Brasil, eu continuei trabalhando para o Brazilian Times, porque Aham. assim, eu falo que eles fazem parte de mim, como o SBT ainda faz parte de mim, enfim, são Poxa, que praticamente bom. família, né? Porque eu sou muito grata à oportunidade que eles me deram. A gente tem que ter gratidão, né, nessa Com vida. certeza. E depois que eu vim para o Brasil, eu continuei como correspondente deles aqui. Eu tinha uma coluna, né, no jornal, que aí eu falava notícias daqui.
Uhum. Notícias mais do meio artístico, né? Porque na época também ainda a internet, tinha internet, mas assim, hoje em dia com as redes sociais está muito mais acessível, né? Com certeza. Aí eu continuei com essa coluna, sempre voltei para o Brasil, voltei a trabalhar no SBT, Olha só que legal. continuei também no jornal, aí nas minhas Uhum. férias sempre eu ia para lá e sempre lá eu trabalhava também, porque Não pode bichinho parar, que né? picou também, sabe? Sim, que bacana. E para mim, sim, foi uma experiência incrível. E aí, o ano passado, eles me convidaram para fazer esse programa, né? Que eu faço Aham. uma conexão entre os brasileiros que estão lá com os brasileiros daqui. Ou seja, aqui eu converso mais com pessoas, artistas, enfim, e eu sempre falo sobre a experiência que esses artistas já tiveram lá com a comunidade brasileira. Uhum. E vice-versa, eu converso com pessoas de lá que fazem a diferença lá, que conquistaram, sabe, os seus objetivos, trabalharam, aí essas pessoas contam suas histórias, né? Igual eu já conversei com o João de Matos, que é o idealizador do Brazilian Day, que é uma pessoa incrível, tem uma história incrível. Tem lá no BT Online, que fica lá no canal do Brazilian Do Times Brazilian Podcast. Times. Para quem quiser conferir as entrevistas, é só ir lá. Ah, E o Leandrinho Goiaba, que é um radialista incrível que tem lá. olha só. Incrível, incrível. Eu, inclusive, já apresentei um programa de rádio lá também para a comunidade brasileira, que era do Brazilian Times, e o Leandrinho ajudou bastante, assim, a entender tudo, né? Porque a gente tem que fazer tudo, né? Com certeza. Então, o Leandrinho tem uma história incrível também. Tem uma moça que agora eu não me lembro o nome dela. Ela foi para lá trabalhar como house clean. Hoje ela tem uma empresa e fatura mais de US$ 1 milhão assim por ano, Caramba. porque ela teve um insight bom, viu que realmente poderia fazer a diferença ali no trabalho dela. Hoje ela tem várias empresas. Uma mulher que faz tapioca, que também já tem, que fornece para várias distribuidoras dos Estados Unidos. Ela fabrica tapioca lá e fornece para os Estados Unidos. Super famosa nesse meio. Enfim, são pessoas São que têm histórias, né? histórias lá. O Fidias Barbosa, que é um cineasta brasileiro, que aqui já trabalhou com várias pessoas bacanas. Está lá também, hoje ele dá cursos de produção e direção de TV lá, faz alguns filmes. Lá, tudo que acontece aqui, acontece lá, o pessoal faz lá também, viu? Caramba, Então, Cláudia. eu acho muito importante mostrar essas histórias, né? Essas de superação, essas histórias de conquista, porque eu acho que essas histórias são inspiração para outras pessoas, porque às vezes as pessoas não têm vontade, mas falam, nossa, gente, esse sonho é tão distante para mim, como que eu vou conseguir fazer isso, né? E acaba às vezes desistindo. E não é para desistir, as pessoas têm que ir atrás dos seus sonhos, sabe? É verdade, Cláudia. Enquanto tu estavas aí falando pra galera, eu estava buscando aqui. Hum. Nossa, gente, o BT, porque tu sabe, né, que o É... operador é o mesmo que apresenta. Eu Isso mesmo. procurei Uhum. aqui, tem um Essa daí eu não episódio. lembro. Quem é essa daí? Eu não estou Ela é a conseguindo ver direito. Verônica Oliveira. Eu acho que é a Verônica mesmo da tapioca, Olha só, que eu te tá aí. falei. Uhum. Gente, É a você aí Verônica, pode ver sim. o trabalho da Cláudia Carmo no YouTube, super canal da Brazilian Times. Você vai lá, visita e acompanha o trabalho dela. Mas me conta, onde Sim. mais a gente pode encontrar o teu trabalho, mulher? Onde que Então, você? eu tenho meu perfil no Instagram, né? Que eu coloco sempre o que vai acontecer no BT Online. Coloco também os meus trabalhos, né? Que eu sou Aí, assessora da gente. Silvia Bravanel, Aham. sou assessora da Luísa Bresser, que é uma atriz incrível, que está em Poliana Tudo. Moça.
Aham. Ela é sensacional. Sou assessora de imprensa também da dupla Gustavo Moura e Rafael, que está estourando aí com a Opa! música Cara de Golpe. Queremos eles aqui, todos os seus assessorados Ah, também. claro, claro. Aham. Poxa, Também para sou uma assessora do entrevista. Ricardo Nash, que é um artista, um artista incrível. Mano, E eu passa o sempre coloco contato. os Passa o trabalhos que eu contato que a faço. gente traz pra cá. Ah, claro, eles com certeza vai ser um prazer eles conversarem com Poxa, você. Eu tenho Cláudia, certeza que eles vão gostar muito. que Então, eu tudo. coloco sempre esses trabalhos na minha página, né? O que vai acontecer Uhum. na minha página do Instagram, que é @claucarmo. Tá aí, gente. O Instagram tá aparecendo na sua tela. Siga a Cláudia Carmo pelo Cláudia Clau Carmo. Carmo. Mas, É. Cláudia, conta pra gente como é ser assessora da Silvia Bravanel. Ah, Gente, ela é ela incrível, ela é assumiu. incrível. Hoje ela tá no Sábado Animado, né? Sim, no Sábado Animado. Maravilhosa. Silvia, um beijo pra ti. Sou teu fã, mano. Pelo amor de Deus. Quando tu vier, A Silvinha, ela é, olha, sou muito fã dela. incrível. É uma mãe, sabe? Uma mãe Imagino. que representa Sim. mesmo o papel Super dela como dedicada, né? mãe. Sim, ela é muito engajada em várias causas, né, sociais, principalmente em relação a, a, a crianças especiais, né? Sim, com certeza. E também dos animais, né? Também ela gosta muito de animais. Enfim, a Silvia é uma pessoa incrível. E ela tem uma comunicação com as crianças, né, gente? Porque para apresentar o Bom Uma Dia e mãe, né? Companhia durante É uma muito mãe tempo, aham, e na ela televisão. interage, não, sim, ela não só interage não só interage com as crianças, mas ela interage com os pais também das crianças, né? Então, isso é Nossa, isso muito é ótimo. importante. Ela não é uma Importantíssimo. apresentadora que ela fala só com as crianças. Não, ela fala com os pais das crianças também. Então, isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Que maravilha. E imagino, né? Deve ser maravilhoso trabalhar com ela. Sim, Silvia, um beijo pra você, se estiver nos assistindo. Desejo muita saúde, sucesso pra você e pra sua família. Ai, adoro a família Bravanel. Amo. Pois Ai, que é. bom, querido. Olha, Cláudia, bora fazer um ping-pong? Bora. Então vamos lá. Família, Minha vida. uma saudade. Saudade. Ai, saudade da minha tia que se foi esse ano. Olha, eu também perdi um tio É, esse ano, mulher. Um tio. E principalmente quando a pessoa admira o teu trabalho, tá sempre contigo, torcendo por é, ti. É um tio que fez muita falta pra mim esse ano. E tu acredita numa hum. experiência, assim, perdão por abrir esse parêntese, Claro, fica à vontade, imagina. eu estava gravando um programa com plateia aqui em Manaus. E aí o programa é alegria, animação, né? Uhum. Só que eu recebi tipo 15 minutos antes a notícia que meu tio tinha morrido. E Nossa. a equipe já estava toda preparada, todo mundo pronto. Hum. Aí eu, sabe, quando tem que guardar o sentimento e soltar só depois? Porque tinha Sim, é a muito ruim plateia, isso. tinha os Sim, músicos que iam se apresentar. Enfim, foi uma experiência muito tensa na minha vida, mas fui lá pelo meu tio, apresentei, sim. e depois, no final, depois todo mundo foi embora e foi quando me derreti. É muito ruim, Enfim, né, isso. Mas você, nossa, como profissional, a gente sabe que pois é, tem que segurar, tem que ter uma força, né? Tem que pedir para Deus uma força para poder eu pedi segurar ali e muito de Deus uma conseguir. força, pedi dele, Uhum. porque aí o pessoal perguntou, tu quer cancelar? Eu falei, não, gente, não dá, a gente não pode. Eu considero falta de respeito, né, com as pessoas que estão Sim, lá, que se sim. dispuseram, enfim. Mas foi uma experiência que passou, saudades do meu tio, imagino que você É, também tenha saudade da sua tia. é. E é Eu isso. tenho saudade da minha tia, tenho saudade dos meus avós, enfim. Tenho saudade de pessoas que já se foram.
Com certeza. mas que Mas estejam estão sempre todos aqui num no bom nosso lugar. coração. Sempre no É nosso verdade, coração. é verdade. É É. verdade. Então vamos lá. Uma alegria. Alegria. Ai, alegria eu tenho por trabalhar, por Ah, é tão bom, viver. né? Fazer o que a Eu gente gosto ama. de fazer ginástica. Tudo que eu gosto de fazer, eu fico alegre em fazer. Tudo! Ah, isso Fico é alegre demais. em estar com as pessoas que eu amo, estar com os meus amigos. Bom demais, Cláudia. Bom demais. Tenho várias alegrias. É isso aí. Fé. Deus, Deus. Jesus, Oh, meu Deus, a gente ama, né? Meu Deus. é Só Ele pra tudo nos na minha vida. sustentar, mano. Deus é Sim, maravilhoso. só. Ai, Fé é ai. tudo. Cláudia por Cláudia. Cláudia por Cláudia. Mano, já vi que é uma mulher Hum, batalhadora, sim, que corre atrás dos sonhos. Isso é tão bom. sim, sim. Eu sou batalhadora, eu sou. Nossa, agora você me pegou. É difícil a gente falar da gente, né? Descrever, né? Mas, É, mas qualquer coisa eu tô descrever. aqui. Já tô descrevendo. Tá, né? Você tá, então, é Guerreira, melhor até trabalhadora, guerreira, trabalhadora. corre atrás dos sonhos. Nossa, Sim, uma pessoa que procura sempre o bem. Eu gosto muito de fazer as coisas para ter bons resultados e que as pessoas tenham bons resultados em tudo aquilo que eu posso ajudar, posso proporcionar para elas. isso é maravilhoso. Eu sou Nossa, empoderada também, olha, sou tá bem certo. empoderada. Rapaz, tem que ser mesmo. Poxa, Cláudia, eu quero te agradecer pelo nosso bate-papo de hoje, por você se Ah, dispor a eu que participar. agradeço, eu amei, amei, Ai, amei, de que bom. verdade. O sentimento é esse. Olha, quase 1 hora de programa, tu acredita? Pois é, né? Menina, e Rendeu, né? E se foi um você deixar aqui, eu bate-papo vou falando maravilhoso. mais, hein? Vou Bora, falando, até falando, meia-noite. falando. Mas a gente combina de fazer uma outra vez, né? Aí eu, de Com repente, tenho outros certeza, mas assuntos para rapaz, pode falar, trazer as né? novidades, os babados. Isso é Sim, importante. sim, sim, sem Mas dúvida olha, nenhuma. a gente pode te acompanhar pelo teu Instagram, né? Como você já Sim. disse aí, o arroba Uhum. Claucarmo. E eu quero te agradecer de todo o coração. Quando eu vi você no SBT, eu falei, pô, deve ter uma história ótima para contar pra gente. E fui logo atrás, segui, entrei em contato. Ai, que E bom. muito obrigado mesmo de todo o coração por ter vindo Ah, participado eu que aqui do nosso programa. agradeço. Muito obrigada e sucesso. Eu amei, amei mesmo conversar com você. Seu programa é muito bom. Ai, Sucesso, que obrigado. você consiga, sabe, realizar todos os seus sonhos também. Ah, obrigado. Quando estiver aí em São Paulo, vamos marcar, Ah, a por gente vai se favor. encontrar, com certeza. Com certeza. Vai ser Com um prazer certeza. te conhecer pessoalmente. Mas será que se a gente pegar o ônibus, a gente pode Nossa, de ficar. Manaus. Eu conheço Manaus. Eu estive uma vez em Manaus, adorei, mas é longe, né? Mana, é Daqui de longe ônibus. De ônibus e eu nem sei é quantos dias verdade. dá. Acho que, sei lá, Não, o que eu quantos dias. digo pra ti é que se a gente pegar um É. ônibus em São Paulo, será que ele vai dar Ah, problema? Que nem em Boston? acho que não. Já faz um tempinho. Ai, Mas meu aqui pelo Deus. menos a gente fala português, é mais fácil, né? Não É, vai ter mais nenhum fácil. problema. Oh, com certeza. Cláudia, muito obrigado. Desejo sucesso para você. Que Deus te abençoe Obrigada. grandemente na tua carreira, Amém. em tudo que tu fizer, a tua família. Essa é a minha torcida aqui de Manaus. Tá bom? Obrigada, Alan. Para você também, querido, é recíproco. Fica com Obrigado. Deus e sucesso. Obrigado. Continua aí comigo. A Tá você bom. aí de casa, quero agradecer por você ter assistido aqui o nosso programa. E eu peço, se você amou a história aqui da Cláudia Carmo, que você compartilhe pra geral e continue conectado com a gente aqui nas redes sociais, no programa do Alan, em tudo. Até o próximo programa do Alan, gente. Um beijo pra você. Tchau!